Você falou sobre isso de vida real, eu vou até lançar uma outra polêmica aqui, né? A gente vê muito, assim, o cara que está no internato, principalmente, você falou a questão de flexibilização e tal, o pessoal às vezes falta muito, e o cara falta para poder estudar para a prova, né? E aí, você pega, analisando as provas, você tem muitos conteúdos que são com viés, assim, muito raro de você ver, né? Rodapé de livro, Rodapé de livro, que você não vê no dia a dia. Aquilo. Então, assim, o cara entra na residência, às vezes, por exemplo, residência de cirurgia geral. O cara não faz uma menor noção de como instrumentar, não tem a menor noção da anatomia básica, não sabe para que serve o quê, como é que faz isso aqui, não sabe, às vezes, se escovar. Então, assim, essa bitolação, né, de aprovação e tal, não sei o quê, a maneira que o sistema se constrói, acho que isso prejudica muito também. E aí, o que acontece? O cara falta o internato para poder estudar para uma prova que cobra o rodapé do livro e o cara não exerce o menor pensamento clínico. Exato. Entendeu? Isso é um grande problema também, uma grande discussão, que eu acho que a medicina teórica tem que se comunicar mais com a prática, talvez porque, não sei, mas minha impressão de que grandes centros muito tradicionais, acadêmicos, você tem a figura de um professor ainda muito catedrático que talvez não atua mais na prática. Sim. Ele é um grande estudioso da medicina, tem seu enorme valor aquilo, e talvez ele fica como responsável de fazer o processo seletivo, então ele vai puxar para o lado dele aquele monte de informações raras e acadêmicas que você precisa usar para triar e talvez o caminho não seja por aí, né? Exatamente. Mas esse ponto, só queria voltar resgatando aqui o que a Lígia estava falando. Posso contar uma experiência minha aqui de residência que a gente não vê, falando muito sobre esses bastidores, né? Quando eu estava no R1 da cirurgia geral, eu aprendi algumas coisas que eu levo para minha vida toda. Com certeza me fizeram um médico muito melhor e uma pessoa muito melhor, né? Em termos de responsabilidade, por exemplo. Eu sou cirurgião. Faz um jabá de onde você fez residência. Eu vou falar. Eu sou cirurgião, né? Um cirurgião, ele precisa ter muita responsabilidade sobre o seu paciente, porque se você induz um coma de um paciente e abre ele no meio para mexer nas tripas dele, qualquer coisa que você faça de errado ali, você compromete a vida dele, né? Imagina um paciente que está em coma induzido, com o seu corpo aberto, confiando, sem nem saber o que está acontecendo, em alguém que está tomando a melhor decisão por ele ali para o tratamento de saúde dele, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso é para todo mundo? Não acho que é. Tem gente que tem uma opinião que acha que sim, qualquer um poderia se preparar para aquilo. Eu não acho. Eu acho que não são todos que estão dispostos a assumir essa responsabilidade. Se você está disposto, você vai passar pelo processo de aprender aquilo. Isso não cai do céu. Não adianta só você escolher, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi alguns princípios que eu levo para a minha vida e que, na época, talvez, eu não tinha maturidade suficiente para entender da forma como eu entendo hoje, e com certeza daqui a 10 anos vou entender com muito mais peso, que era essa questão de você ser o dono do paciente, né? O dono no sentido de que você é responsável por ele. Tá? Assim, ninguém... se você colocou a mão em um paciente, ele é tua responsabilidade. Não importa o que aconteça na tua vida e o que você tenha lá para frente, né? Então, lá a gente tinha um princípio. Os meus chefes, eu queria mandar um grande abraço para os meus chefes da residência de cirurgia geral de Macaé, que são grandes mestres, me ensinaram demais, demais, demais. Eu sou muito grato. Eu acho que esse é um dos princípios de você honrar essas pessoas. Isso é muito importante. E eles lá tinha um negócio que era assim: se você operou alguém, você tem que passar a visita todos os dias enquanto esse paciente estiver internado. Ah, mas e o meu day off? Não tem day off, né? Você vai estar todo dia na semana. Ah, mas a Coreme diz que você tem que ter day off. A lei é obrigada. E tem um monte de gente chegando com essa cultura, né? De, não, mas a Coreme, a regra é isso. Eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu quero só enfatizar esse princípio aqui. Se eu operei um paciente, eu passava visita todos os dias nele. Se eu tivesse internado por 10 dias, os 10 dias de manhã eu ia estar lá passando visita. E aí eu me lembro uma vez que eu tinha um casamento aqui no Rio. Eu morava em Macaé, né? Mais ou menos 3 horas de distância do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: chefe, no sábado, à tarde, eu vou ter um casamento lá no Rio. E eu posso ir nesse casamento tal, de um amigão meu, tal, de infância e tal. Ele falou: pode ir, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que passar a visita no sábado de manhã, no domingo de manhã, né? E essa visita é cedo, você tem que liberar as prescrições e tal. Porque se você operou o paciente é seu. Eu falei: não, mas eu já combinei aqui com a minha amiga
R igual ela vai passar para mim no domingo de manhã para eu poder vir mais tarde um pouquinho, casamento, né? Você bebe o negócio, é outra cidade. Aí ele falou assim, ó, se o paciente é seu, é para você vir passar visita. E aí, na época, eu fiquei meio assim, pô, não entendi. Eu fiquei assim, pô, mas que sacanagem, né? Qual a necessidade? Já combinei com a minha R igual, ela passa para mim, não vai ter desassistência, é um diazinho só, é um casamento e tal. Mas, no fundo, o ensinamento daquele negócio me fez refletir. E ele falou assim, não tem problema nenhum, você pode ir no casamento, contanto que não tenha paciente teu internado. E como é que eu ia fazer para não ter? Eu não ia poder operar a semana toda, né? Pra não correr o risco de ter um paciente. E aí ele falou assim, não tem problema nenhum, você escolhe. Aí eu falei, putz, será que eu fico uma semana sem operar para poder ir no casamento e vir no domingo com calma? Ou vou no casamento e venho cedinho para passar visita, o que eu faço e tal? Então, assim, essas escolhas te fazem amadurecer e ter a responsabilidade. É claro que isso é um exemplo, assim, né? Que não tem que levar ao pé da letra e tal, mas foi uma experiência que me marcou por essa questão de responsabilidade. E é exatamente esse ponto. Talvez, quando alguém decide ser cirurgião, não pensa que em algum dia da vida dela, ela vai ter que deixar de ir num casamento de um amigo, porque tem um paciente teu internado que se complicou, tem que reabordar. Essa mesma R igual minha, doutora Larissa, que hoje é cirurgiã de cabeça e pescoço, sou fãzaço dela, no dia da nossa formatura, na festa de residência, aí eu vi que ela falou, caraca, a gente saiu muito bem formado mesmo. Olha só que legal o que ela fez. Um paciente dela, que ela operou no último dia de residência, já era festa de formatura, acabou. Surgiu uma possibilidade dele ter que reoperar, que ele estava com uma complicação. E talvez teria que ser na hora ali da festa. A família toda já tinha chegado, já estava indo para o salão, ela foi lá no hospital para rever o paciente. E aí ela ligou para a família dela, sem ninguém mandar. Nenhum preceptor, nenhum staff mandou. Né? Ela falou assim, pessoal, vai se adiantando aí, vão indo na festa, que talvez eu me atrase e tal, talvez eu nem vá, dependendo da cirurgia aqui, que eu tenho que reoperar meu paciente. E aí talvez alguém ia olhar de fora e falar assim, não, Larissa, mas é a tua festa, deixa que alguém reopera para você. Mas aquela responsabilidade que se criou, né? Então fica um negócio de mindset mesmo. Sim. Eu lembrei dessas histórias aqui, quis contar, que eu achei muito legal, mas só para levar esse ponto de como que os bastidores do negócio tem que ter um peso na hora da avaliação, né? Eu acho que a Liga é uma grande oportunidade. Quando você traz um residente lá para falar sobre o dia a dia dele, e não para dar uma aula lá sobre abdômen agudo, mas para falar assim, pô, cara, como é que é teu plantão aí? Sim. Como é que são 24 horas no plantão? Você fica muito cansado? O que você faz quando você está cansado? Quando você está muito estressado? Como é que você lida com isso? A pressão ali de cobertura e tal. Então, isso é muito legal. E esse papel eu acho fundamental pro aluno da faculdade, né? É que a nossa escolha de especialidade, ela não vai ser só daqueles 5 casos mais comuns que sempre aparecem em uma especialidade que você queira tratar. Por exemplo, na cardiologia, eu quero tratar hipertensão pro resto da vida? Sim, isso é uma coisa que você tem que pensar. Mas também o estilo de vida. Então, você está escolhendo o estilo de vida. Se você está escolhendo ginecologia e obstetrícia, e você quer ser obstetra, você tem que escolher acordar de madrugada e ir para o hospital para poder fazer um parto correndo. Se você é cirurgião, qualquer cirurgia, você escolhe sair de casa e, por mais que exista um tempo certo do procedimento, você ter essa consciência de não marcar alguma coisa depois, porque alguma coisa pode acontecer, alguma intercorrência é intercorrência, e você precisa estar com aquele tempo disponível para o seu paciente que está na mesa. Exatamente. Eu acho que não só isso também, assim, as especialidades cirúrgicas, a clínica acaba que você tem muito contato durante a faculdade, né? Você acaba rodando mais e tal. E a cirurgia, como você tem a técnica operatória, a técnica cirúrgica, então você realmente uma nova etapa de formação, né? Ninguém vai deixar o interno meter a mão ali, né? Operar com os seus residentes, óbvio que não. Então, isso também, eu acho que vale muito esse questionamento. Será que eu estou disposto a sacrificar, né? Eu acho que tudo na vida assim, o quanto você quer aquela coisa, né? O quanto você está disposto a ir, né? A buscar aquilo que você almeja, realmente, né? Perfeito. Então, já estamos estourando o nosso Produção tempo aqui. buzinando aqui já. Já buzinou, né? O ponto aqui do Lucas, já sinalizou. Então, para a gente encerrar aqui, queria pedir para vocês dois, cada um dar a sua mensagem final num formato de um tweet, que a gente nunca sabe quantos caras querem tweets, né? Não sei agora, Elon Musk comprou, se vai mudar, pode mudar. Não sei como é que vai ser. Mas é uma mensagem direta aqui. E queria ver se vocês têm o nosso quadro aqui da Biblioteca do Round, se tem alguma indicação de algum livro
que pode ser relacionado à liga acadêmica, à medicina, à especialidade que vocês querem seguir, ou sobre qualquer outra coisa que vocês acharem pertinente deixar também. E aí a gente deixa também o contato de vocês aí para achar vocês aí, principalmente nas redes sociais. Então, uma mensagem final, Lígia. Tá, eu tinha pensado mais cedo em indicar o livro Século dos Cirurgiões, mas depois desse papo eu pensei no livro Mindset, que eu acho que é uma leitura válida para todo mundo, assim, eu acho que vai muito do que a gente falou aqui, sobre você ter um mindset, você pode optar pelo mindset fixo, que você vai errar e você vai achar que aquilo te define, ou mindset de crescimento, que você vai realmente estar tentando se aprimorar cada vez mais. Então, acho que é uma leitura válida. E o meu recado, eu acho que é realmente corram atrás, assim, se formem médicos melhores, não se restringam à faculdade, porque realmente ela não vai ensinar pra gente do que a gente precisa. E acho que é isso. Então, ó, Lucas, ela pode indicar 2 livros? Eu acho que pode. Claro que Justiça. pode. Poxa. Eu queria só abrir um parênteses. Eu li o Mindset, foi assim, um dos melhores livros que eu li É um dos meus na minha favoritos vida. também. E eu gostei tanto que eu tenho uma tatuagem sobre o Mindset. É mesmo? Ó. É. Então, Eu vou ó, pedir pra você indicação de mandar. Não, ouro. tá aqui. Ah, Tá no antebraço. O que tá escrito na tua tatuagem aí? Change your Mindset. Perfeito. Então, as 2 indicações da Lígia, Muito pertinente. Mindset Perfeito. Mindset e Século dos Cirurgiões. Isso. Excelente livro também. Ô, Gi, Eu lembrei agora, a gente tava batendo papo sobre liga, e eu lembrei do segundo período da faculdade. Eu tô nervoso entrando numa sala pra poder chamar pessoas, pra poder se inscreverem no processo seletivo e tal. E naquele dia eu fiz uma super pressão dizendo: gente, vocês precisam bater 400 horas complementares ainda no ciclo básico, para o seu ciclo clínico ser tranquilo e tal. E agora no final da faculdade eu percebo que não é só por hora complementar, sabe? Hora complementar é um ótimo motivo, mas é por tudo aquilo que vem junto com isso. com certeza. E se você ainda tá com alguma dúvida, repete todo o podcast, que vai dar tudo certo. Isso aí. E sobre o livro, não tem nada a ver com papo, mas eu tô lendo agora um livro chamado O Homem Espiritual, que fala sobre espírito, corpo e alma, e é um livro cristão, mas ele fala justamente sobre como que você separa cada uma das áreas da sua vida e como que você consegue administrar cada uma dessas coisas. É bem interessante. Excelente. Eu acho que tem tudo a ver com papo, na verdade, né? Sim. Então, qual é o nome do livro? O Homem Espiritual. O Homem Espiritual. Então, a dica aí pro nossa biblioteca, mais 3 livros. A gente vai postar também lá. Se você não tá inscrito, não segue a gente no Instagram. Todo esse bate-papo a gente produz conteúdo em cima disso para ficar fácil de memorizar, de relembrar. Então, a gente vai colocar também esses 3 livros lá na nossa biblioteca.